Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 24 de março de 2026, já é uma terça-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Nessa hora, meu Deus, eu apresento, Pai, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos, Marcos, Miele e Mateus. Senhor, apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Eu falei você, do Manuel também, Senhor. Visita o Manuelzinho. Também, Senhor, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Abençoa, guarda, cobre com teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Hoje a gente vai estar vendo, igreja, Jó 33, tá bom? Agora, ele vai estar falando, né? Ele faz, não, desculpa, né? Eliú, né? Eliú vai estar falando aqui de novo, tá bom? Se eu não me engano, acho que tem 3 ou 4 de Eliú aqui. É o 31, 32, 33, 34 e 35 é Eliú falando. Amém? Acho que tem mais. Acho que uns 5 dele. Vamos lá. Escute, mas agora, Jó, escute minhas palavras. Preste atenção a tudo o que eu vou dizer. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Porque não é sobre mim, é sobre ti, meu Deus. É sobre a Trindade, é sobre Jesus, é sobre a tua palavra, é sobre a tua graça, a tua misericórdia, sobre as nossas vidas, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diz assim, ó. No 33. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou dizer. Tá falando Eliú. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Já vou falar. Ele tá que tá, né? Então, ele, por ser o mais jovem, ele tá, né? Vai voltar-se para Jó e falar diretamente com Jó tudo que ele quer falar, tá? Mas vai ser de maneira diferente dos seus amigos. Vamos ver o que ele tem para falar, né? Porque, primeiro, ele já chama Jó pelo nome. E vamos lá. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei, né? Então, ele se achava uma pessoa íntegra, tá? Olha que interessante. Um jovem íntegro. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus, olha que lindo, me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder, prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus e também fui feito de barro. Jó, eu sou igual a você, fui feito do barro. Por isso, não lhe devo inspirar temor e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade, ele me considera seu inimigo. Ele relata o que Jó falou, né? Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos, mas eu lhe digo que você não está certo. Você não está certo, Jó. Ele fala, não, Jó, você não está certo. Isso aí... Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Falou certo? Certíssimo. Porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens, pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Mano, cuidado, mano, pra você não cair, né? Então ele explicando, Jó, não é da maneira que você quer, né? Porque Deus, ele fala de uma maneira, outra hora ele fala de outra, e assim vai. Tá bom, meu amor, calma. Senta lá, a mamãe já tá acabando. Eu, em sonho ou em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, eles dormem em suas camas, né? Então, ele falando que Deus, ele fala em sonho. Deus fala de várias maneiras, né? Então, assim, ele fala algo tremendo. Ele fala, né, da grandeza de Deus. E ele continua.
Ele pode falar aos ouvidos dele, ó, em sonho, durante a noite. Eles podem falar aos ouvidos deles e aterrorizá-lo com advertência para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Então, ele falando a maneira que Deus fala, né? Então, igreja, para preservar da cova sua alma e a sua espada da vida, o homem, no 16, ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia. Era o que Jó estava passando, tá? Sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma. Sua refeição preferida, já não se vê mais sua carne, os seus ossos que não se viam agora aparecem. Ele está descrevendo aqui, igreja, a situação de Jó, tá? Sua alma aproxima-se da cova, sua vida dos mensageiros da morte, havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil que diga ao homem o que é certo a seu respeito. Então, quando ele começa a falar, ele está descrevendo a situação de Jó. Tá bom? A situação de Jó. Ele o diz do estado que Jó tá, né? E ele continua. Para ser-lhe favorável dizer, poupa de descer a cova, encontrarei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como criação, ele se rejuvenesce, né? Diz que após a morte, ele falando aqui, né? Que desce a cova, nasce. Olha que interessante. Para ser-lhe favorável dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, volta a ser como a criação e ele rejuvenesce. Que quando Deus faz um milagre ao homem, né? Ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. Deus lhe restitui a condição do justo, né? Então ele falando assim, ora, Jó, ora. Jó não tinha nem mais lágrimas para orar, né? Então, era bem difícil a situação de Jó aqui. Jó não tinha nem muito o que fazer, né? Então, ele vê... Você lembra quem fez um milagre assim? Foi Naamã, tá? Naamã, ele desceu e sua carne, que era podre, leprosa, foi restituída. Depois, ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas aos homens 2 ou 3 vezes. Então, ele começa a relatar, ele começa a falar, né? Porque, igreja, em tudo isso, né, ele percebe, né, que Jó ele quer uma audiência com Deus, que Jó quer falar, né? E assim, ele começa a expor os pecados, falar, mas ele não fala de uma maneira tão afrontosa como os amigos de Jó, amém? Então, ele vai falar de Deus, de um relacionamento entre Deus e o homem, Deus e Jó, né? De uma maneira bem sutil, tá? Que ele está dizendo ali que ele está dando um conselho divino, vamos dizer assim, para Jó. Ele continua, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Ele falou assim, Jó, fica em silêncio. Jó, fica em silêncio. Presta atenção, Jó. Fica em silêncio. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Olha que lindo. Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio, eu lhe ensinarei a sabedoria. Ô, Jó, se você tem algo para falar, né? Tipo assim, ele tá sendo, tipo assim, ele tá se achando um advogado entre Jó e Deus, né? Então, ele sendo jovem, ele vem com essa fala, né? Quero que você seja absolvido, mas ele insiste, né? Que isso acontecerá somente se Jó se arrepender, né? E ele fala assim, Jó, se arrependa. Tipo assim, mas como é que vai se arrepender de algo que você não fez? É bem complicado, né? Então, é isso, igreja. Eu vou bater na tecla, porque o livro de Jó tem sido, assim, algo maravilhoso. Então, assim, uma coisa, sabe? É as pessoas falarem de mim, de você, o que quiserem, tá? Não importa mesmo. E outra coisa é Deus falar com propriedade de você e de mim, né? Então, a gente não pode aceitar aquilo que fulano disse que Nadia é isso, aquilo. Problema de fulano, não me interessa. O que me interessa é o que Deus acha,
né? E Jó tinha certeza que Deus sabia que ele era inocente, que ele era um servo, que ele era temente a Deus, decanta la suricanta. Nós temos que ter essa certeza, não podemos deixar ninguém, né, querer botar o dedo assim e falar assim, não, Deus não tá contigo. Porque a sua vida com Deus é algo muito íntimo, amém? Porque quanto mais íntimo de Deus você é, mais julgado você vai ser. Tenha certeza disso, que experiência própria. Quanto mais você desce para Deus, mais calúnia, afronta, perseguição, julgamento você recebe. Mas não perca a bênção, amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus, tá bom? Tenha uma terça-feira abençoada. Em nome de Jesus, uma semana abençoada. Fiquem na paz.